dizer que o Senhor Jesus, eles servem a Jesus, e eles vão dizer: eu tenho um telefone que eu ligo direto para Jesus. Eu e Jesus, tem um falso pregador aí que escreve livros, é bem conhecido, que ele disse que estava sentado na cama dele, e Jesus sentou do lado dele, bateram um bom papo. Aí apareceu um demôniozinho mirim lá, pequenininho, pulava para lá. Ele era menino, né? Um demônio menino, um demônio encapetado. E aí ele pulava para cá, para lá, para cá, para cá, lá, e Jesus ficou calado. E ele também ficou calado. Aí ele não aguentou aquela bagunça que o demônio mirim estava fazendo e repreendeu ele, em nome de Jesus, que estava do lado dele. E o demônio sumiu. Aí ele falou assim para Jesus: por que o Senhor não repreendeu? Jesus falou assim: se você não tivesse falado, eu não poderia. Como? Perguntou de novo. Se você não tivesse dado a ordem, eu não poderia. É esse tipo que Jesus está dizendo aqui. Senhor, Senhor. Quando nós olhamos para esse pseudos profetas, nós temos no Novo Testamento outros pseudos. Só citar para você, que é usada a mesma palavra pseudo. Nós temos no Novo Testamento pseudos irmãos. E lembra que pseudo é impostor? Irmãos impostores. Falsos irmãos dentro da igreja. Nós temos pseudos apóstolos. Falsos apóstolos, impostores. Nós temos pseudos mestres, que dizem serem mestres da palavra de Deus. Nós temos no Novo Testamento a denúncia de pseudas testemunhas, falsa, lembra que quando acusou Jesus falsamente? Pseudos testemunhas. Nós temos pseudos cristos, falsos cristos, que estão no meio da igreja. O que isso quer dizer é que são, por natureza, impostores no meio da igreja. Não só falsos pregadores, mas falsos cristãos no meio da igreja. Mas vamos lá. O falso profeta, no verso 15, é identificado como sendo um lobo. Mas no verso 16, ele é identificado como árvore má. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Quem são as árvores boas aí? Os verdadeiros pregadores. Porém, a árvore má produz frutos maus. Quando ele diz que esses falsos pregadores são árvores más, verso 17, na verdade, quando ele diz que esses falsos pregadores são árvores ruins, más, ele está dizendo com isso que esses falsos pregadores são alimentados pela seiva do maligno. Eles são instrumentos do diabo. O que sai da boca deles é só mentira, só distorção da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que eles são como uma planta venenosa. O fruto, eles jamais podem dar um fruto que sirva para nutrir a sua alma. O que eles dão são só frutos maus, para destruir a sua alma e para afastar você da palavra. O Senhor Jesus mostra claramente esta lógica aí, quando ele diz no verso 17 e 18, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. O que Jesus está dizendo é uma lógica, dizendo, não é possível que uma árvore má produza frutos bons. Não é possível uma árvore boa produzir frutos maus. A árvore produz frutos de acordo com o que ela é. E esses falsos pregadores são maus, do maligno. E é por isso que o que eles produzem é só o que é mal. Em Lucas 6,45, o Senhor Jesus diz o seguinte: o homem bom
do bom tesouro do coração tira o bem. O homem bom, do bom coração, tira o tesouro, tira o bem. E ele diz, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Qual é o problema desses falsos pregadores? O coração. O coração é mau. E eles pregam o que é mal perante o Senhor. Os falsos profetas não podem ensinar coisas boas, porque os seus corações estão cheios de inveja, de vaidade, de ambição. Eu vi um vídeo de um pregador, um falso pregador, que as pessoas da igreja dele, aí diz que como deve honrar um pastor. Todos se levantaram, pegaram trombeta, não foi trombeta não. Todos se levantaram, fizeram aquele corredor, e ele entrou assim, todo soberbo, e todo mundo aplaudindo e fazendo reverência a ele. Tem pastor que se ele chega atrasado como eu cheguei hoje, e estiver tocando a equipe de louvor, tem que parar na hora para ele entrar. A vaidade, a soberba, a arrogância, a ganância, domina o coração dos falsos profetas, dos falsos pregadores, que vão tratar bem apenas o membro que tem dinheiro. Jamais vai tratar bem o que não tem nada. E eles agem só por interesses, porque eles olham para a igreja para arrancar dinheiro. Eu conheço casos em Goiânia de falsos pregadores organizar igreja. Eu estou falando de casos concretos de gente que era de lá e foi para a minha igreja, que era enganada. De pessoa que monta uma igreja, quando chega a 100, cento e poucos membros, ele vende, como é chamado, de porteira fechada a igreja. Ele vive de abrir, plantar a igreja e vender a igreja. E vender a igreja é vender os membros. Aí ele diz, a minha igreja arrecada mais ou menos tanto, tem um membro que arrecada tanto, tanto, tanto. E ele vende isso. Isso já é feito há muitos anos. Porque são falsos pregadores. O falso pregador jamais, os pseudos profetas, não pregam santificação, não pregam para você amar a Escritura, não prega para você sobre o juízo final, não prega para você sobre arrependimento, não prega sobre a volta de Cristo, não fala sobre separar joio e trigo no final que Jesus fará. Eles não falam da suficiência de Cristo, da Escritura, da graça de Deus. Eles jamais vão falar da glória somente a Deus, porque eles não querem dar glória a Deus, eles querem glória para eles. Eles querem aplauso para eles. Já viu aquele negócio? Palmas para o Senhor Jesus. Palmas é para Ele. E para Jesus o quê? Aí ele faz assim. São falsos pregadores que não querem glorificar a Deus, mas querem glória para si. Mas eles pregam o quê? Como ser bem-sucedido. Os 10 passos para a vitória. Como superar os seus inimigos. Como prosperar como Daniel. Eu estou inventando, deve ter esses termos aí. Como vencer os seus gigantes, como Davi. Como exigir bênçãos de Deus. E as pessoas seguem esses falsos profetas. Quem você tem ouvido? Os falsos profetas estão no meio da igreja de Cristo. E eles estarão até Jesus voltar. Entenda isso. Os falsos profetas continuarão no meio da igreja até Jesus voltar. Agora, eles estarão no meio da igreja por 2 propósitos. Primeiro, para desenvolver a teologia. As heresias que eles pregam provocam os verdadeiros pastores e teólogos a desenvolver a teologia. Então é assim que a teologia anda, respondendo às provocações das falsas heresias. Então a heresia é uma bênção nesse sentido para a igreja, para a teologia. Mas um outro propósito deles estarem dentro da igreja, sabe qual que é? Para revelar os falsos crentes.
Porque vão ser seguidos pelos falsos crentes. Serão defendidos com unhas e dentes pelos falsos crentes. Que vão até querer bater em você se você falar do ungido dele. Que jamais vão aceitar que aquele falso pregador falou mentira. Ainda que você mostre na Bíblia que é mentira. Porque ele idolatra aquele líder. Porque aquele líder massageia o seu coração. Aquele líder enche o seu coração de vãs esperanças. Então a presença dos falsos pregadores no meio da igreja até Jesus voltar é para revelar quem pertence a ele e quem não pertence a ele. A maneira de nós discernirmos os falsos pregadores é pelos seus frutos. E como? Examinando-os com as Escrituras. Mas como você vai examinar se você não estuda as Escrituras? Já percebeu o quanto que os evangelhos não sabem nada mais de Bíblia? E se não sabem nada da Bíblia, como vão avaliar o que estão ouvindo? Se a inteligência artificial refizer a Bíblia, tirando as palavras, os versículos que oprimem como eles querem fazer, a maioria dos evangelhos nem vão dar falta. Porque não sabem quase nada da Bíblia. E se não sabem nada da Bíblia, como vão discernir o que eles ouvem dos falsos pregadores? O que o Senhor Jesus nos ensina é avaliar e não ser cativados pela mente, pela sedução em nossa mente. Nós devemos amar a Cristo e a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento, construindo a nossa vida na rocha e não na areia. Que o Senhor nos ajude a discernir o nosso tempo, a entender a nossa época e a discernir os falsos pregadores e fortalecer a nossa igreja. Amém.